Olá, para você que está assistindo esse vídeo agora, vamos falar sobre ansiedade e indigestão. E para falar sobre isso, eu vou trazer aqui uma música que nos conecta com o ritmo, através da lua, da conexão com a lua, que é essa regência dos ritmos na Terra. Então vamos sentindo o toque desse tambor. Vendo que esse tambor vem trazendo, propondo um ritmo. Respira. Se o ano é uma canção, a lua é a magia do tambor. Se o ano é uma canção, a lua é a magia do tambor, que marca o ritmo com suas fases, mudando o tom, crescendo, minguando, que marca o ritmo com suas fases, mudando o tom, crescendo, minguando. Mamãe Lua me ensinou a tocar a magia do tambor. Mamãe Lua me ensinou a tocar a magia do tambor. Sentindo o toque desse tambor, sentindo o toque, as batidas do nosso coração. Quero saudar aí todo mundo que tá chegando. Patrícia Floresta, boa noite. Que bom que você chegou. Najara, Carla, boa noite, gente. Amirite, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para essa live, para mais uma partilha sobre a relação das nossas emoções com o intestino. Maiara, boa noite. Daniela, que bom, que alegria. Muito feliz com a presença de todo mundo. E eu comecei aqui trazendo o ritmo, essa música linda de uns amigos da Damaro, que fazem músicas de rezo maravilhosa. E essa música que eu cantei um trechinho, é a música que traz a magia rítmica da lua, né? E o tema de hoje, que é ansiedade e indigestão, tem muito a ver com a questão do ritmo, né? Porque o nosso intestino, o funcionamento, a nossa digestão, gente, é uma orquestra que é regida pelas nossas emoções, pela nossa mente, pelo quanto a gente está entregue ao fluxo do nosso metabolismo, ou o quanto as nossas preocupações sobre o dia de amanhã, sobre os acontecimentos, podem acelerar o processo da nossa digestão. E eu quero trazer aqui uma imagem da live de ontem, né? Uma das imagens que a gente usou também para ilustrar o tema de hoje, que é essa imagem maravilhosa do livro das transformações. Olha só, olha onde é que está o relógio ali. Vou deixá-la aqui bem pertinho de mim para me inspirar bastante. É o livro das transformações da terapeuta Isabel Teles, que trabalha as emoções através das imagens, né? E a imagem anterior a essa, porque essa é uma imagem de reversão, era uma imagem com muitos relógios, né?
O relógio, ele nos dá esse sentido do controle do tempo, né? Estamos atrasados, estamos adiantados, tá na hora. E essa imagem de reversão traz esse tempo relacionado ao tempo natural, ao tempo da natureza, ao tempo do sol, né? A gente tem aí uma perspectiva de dia e noite através do sol e da lua, mas a gente sabe que não existe uma natureza fixa desse tempo, né? Que ao longo do ano isso vai mudando. É tanto que tem tempos em que a noite e o dia têm duração igual e às vezes isso muda, né? Mas o nosso relógio tá sempre ali, né? Contando igual. E muitas vezes a gente incorpora esse fluxo de se relacionar com o tempo das coisas também no funcionamento do nosso corpo, né? E a gente acaba afetando o ritmo da nossa digestão. Então, ansiedade e indigestão acabam sendo faces da mesma moeda justamente por isso, né? Se a gente for falar da estrutura do intestino, não só do intestino, mas de todo o sistema digestivo, né? Que começa na boca, a gente aprende isso na escola, né? A digestão começa na boca. Então, por exemplo, esse livro da Isabel Telles propõe um exercício muito interessante para trabalhar a ansiedade, que é toda vez que você for comer, você olhar para o garfo ou para a colher, respirar e só depois comer, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar daquele exercício de mastigação? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso pensar para mastigar, porque se eu brincar, eu como a comida praticamente inteira, não mastigo o suficiente. E aqui nós temos uma quantidade de enzimas que ajudam no processo digestivo, que é fundamental para que essa comida, né, essa informação que a gente está trazendo para o nosso corpo, possa ser digerida nas outras etapas pelas quais elas vão passar. Então, muitas vezes, eu que trabalho com enema, né, para quem está chegando pela primeira vez, o meu trabalho é com, se chama Enema em Teta, uma metodologia que eu canalizei, que alia o trabalho de limpeza do intestino através das ervas, né, o enema de ervas, e o Theta Healing, terapias quânticas, principalmente de reprogramação de crenças. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer uma limpeza de enema, né, que eu tenho a prática de a pessoa passa pelo processo de limpeza e eu vou lá avaliar o que saiu desse intestino, faz parte do meu objeto de estudo. Eu vejo muitos alimentos inteiros que não foram mastigados, que não foram digeridos. É claro que tem uns que a gente não digere, né, como milho. Tem coisas que não estão na nossa capacidade digestiva, metabólica. Mas, em geral, as fibras, né, que são alimentos para as bactérias boas no nosso intestino, mas a gente, mesmo os alimentos que a gente poderia mastigar um pouquinho mais, principalmente carne, né, alimentos que são mais fibrosos, que a gente precisa caprichar um pouquinho mais na mastigação, ou picar ele menor, a gente vê ele muito inteiro lá. Isso quando sai, porque o que acontece é que tudo isso pode acabar ficando também ali parado no intestino, né? Então, muito feliz, assim, de vocês estarem aqui, mais gente chegando para essa live, Érica, Rosângela, boa noite, Rosângela, que bom que você chegou aqui de novo. Estou muito feliz mesmo de poder compartilhar com mais pessoas essa minha experiência. Estou aqui falando do processo tão importante e tão minucioso e ligado a um ritmo, a uma entrega rítmica, né? A gente não pode controlar a digestão. O melhor que a gente tem que fazer pelo nosso processo digestivo é favorecer que ele flua, que ele siga o fluxo dele, que a gente possa comer enquanto está comendo, né? Outro processo ligado à ansiedade, né? É que às vezes a gente faz uma coisa pensando em outra. Eu mesma é um processo que eu tenho que estar me reeducando o tempo todo, porque eu tô aqui tomando um lanche e resolvendo o que eu vou falar na live daqui a pouco, comendo e pensando na live. Isso é muito desrespeitoso com o nosso sistema digestivo, porque como a gente não precisa pensar para comer, a gente acha que pode fazer várias coisas enquanto come, né? A gente se enche de múltiplas atividades e nunca está inteiro completamente numa atividade. Então, são simples comportamentos como esse que nos ajudam a equilibrar o nosso processo digestivo e tomar atenção do porquê que a gente tem tanta pressa,
né? No momento como o de hoje, que a gente está vivendo, com muitas incertezas, né? Com uma vida que está se reestruturando, ao mesmo tempo é um convite para um silêncio, para uma diminuição rítmica, né? Ainda que muitas pessoas tenham aumentado o volume de trabalho com a internet, mas não tem aquele fluxo de tanta saída, pelo menos para um grupo de pessoas, né? Tem gente que o ritmo não mudou muito, mas para um grupo de pessoas essa coisa frenética mudou, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de redescobrir o nosso ritmo, só que a gente estava tão acostumado a viver nesse ritmo constante que o que a gente fez? A gente ficou agoniado quando ficou parado, né? Em isolamento, com necessidade de fazer, de fazer, de fazer, de fazer. E quando a gente fica com essa necessidade de fazer, o que vai ser, como que eu vou reestruturar o meu trabalho, né? Eu tô aqui reinventando, por exemplo, eu tava viajando o mundo, aí o mundo não, ainda. Se bem que eu viajei também, né? Eu cheguei não ofereci o enema, mas até levei minha malinha de raizeira ali para Costa Rica, não cheguei a atender lá. Mas estava viajando no Brasil, oferecendo essa terapia, e agora a vida falou assim, não, quieta aí. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com as pessoas qual foi a minha experiência, né? De olhar para a saúde, para minha saúde, para a saúde de quem eu estava atendendo a partir do intestino. E descobri coisas incríveis, né? E percebi que quando a gente limpa o intestino, que a gente não fica mais enfesado, né? Porque fezes acumulada é uma coisa que dá muita irritabilidade, também pode provocar o processo de ansiedade. Então, se você está muito irritado, muito agitado, pode ter a ver com um enfesamento aí, com uma constipação, né? Com algo que não está sendo liberado. Então, eu percebi as pessoas falando, nossa, eu além de estar mais tranquilo, tô com muito mais energia. Porque a ansiedade, né? Ela tem uma imagem de acelerar, mas ela também provoca na gente uma procrastinação, o extremo oposto do aceleramento, né? Então a gente também isso pode acontecer com o nosso processo digestivo também, né? Pois é, Carla, eu também tenho esse problema de comer muito rápido. E isso é muito ruim, eu estava falando agora mesmo, né? Como a gente tem enzimas fundamentais para começar o nosso processo digestivo aqui na boca. Fundamentais, né? Então, nosso corpo vai aproveitar muito mais o alimento se a gente mastigar mais. E se a gente tiver dificuldade de mastigar, corta em pedaços menores, coloca menos na boca, faz umas estratégias, chega a fazer uma papinha antes de comer para ver se funciona, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? E a gente pode, como eu estava dizendo, acelerar o nosso processo digestivo ou procrastinar. Tem gente que tem uma digestão muito lenta, também por esse processo de afetar muito o próprio ritmo, com a ansiedade do que pode ou não acontecer na vida. Então, a gente afeta tanto acelerando o nosso processo digestivo, e se a gente acelera, que é o caso da diarreia, né? A diarreia também pode ser reflexo de uma ansiedade. O que acontece? O nosso organismo vai ficar desidratado, ele não vai absorver água o suficiente, né? Ele não vai absorver, não vai dar tempo de absorver os sais minerais e as águas, porque a nossa digestão está muito acelerada. Então, se você tá aí no isolamento e o seu intestino começou a ficar muito desregulado, começou a ficar muito ou constipado demais ou diarreia demais, pode com certeza ter a ver por falta de exercício de respiração. Olha só, uma medicina que está na nossa mão e pode nos ajudar. Observar o fluxo da nossa respiração, esse fluxo do ar que ajuda a gente a aquietar a mente, a permitir que o corpo entre no seu estado de automação fluida, natural, a aquecer o nosso corpo, né? Agora que a gente está no inverno, muitos lugares estão muito frios, a respiração dá aquela aquecida, né? Essa questão da temperatura também muda muito o nosso humor, né? Tem vários perfis e biotipos, se a gente for pensar na perspectiva da Ayurveda, né? Que a gente tem que estar muito atento ao que a gente está comendo, que pode também estar acelerando a nossa ansiedade, o nosso humor, a nossa disponibilidade,
ou pode estar causando uma letargia. Então, realmente é toda uma orquestra de observar o que eu estou comendo, que pode estar me acelerando, que pode estar me estimulando demais. Quando eu estou comendo à noite, estou comendo de manhã, né? Eu comecei aqui cantando a música da lua, né? Falando do ritmo. A lua tem todo um ritmo aí, né? Agora a gente está na lua nova, pedindo aí um momento de recolher para renascer, o momento do plantio, né? Então, o nosso intestino, ele também tem um ritmo de funcionamento. Por isso é importante a gente também ter um ritmo de alimentação, tanto do tipo de alimento que a gente come, né? O que é bom comer de manhã, o que é bom comer à noite, para favorecer o fluxo de limpeza do intestino e da absorção dos nutrientes, né? Então, muito feliz com quem tá chegando aí. Ana Leon, que bom que você tá aí, amiga. Vivi também chegou, já tem um tempinho. Fazendo essa pausa aqui para saudar a presença de vocês, que é fundamental para nutrir aqui o meu trabalho, a vontade de partilhar toda essa experiência. Bia, também, muito obrigada pela sua presença, tá chegando aí. E então, essa atenção que a gente tem que ter com o que a gente come, quando a gente come, vai favorecer muito o fluxo da nossa digestão. Né? Não comer alimentos que nos estimulem muito para que a gente possa ter uma boa noite de sono, chocolate, doce à noite. As crianças mostram isso perfeitamente. Vai dar doce para uma criança à noite, ela vai ter dificuldade de dormir. E isso acontece com a gente também, né? De manhã, uma coisa que eu aprendi na saúde holística africana, com o pessoal frugívoro ali, é que o nosso intestino vai amar que a gente coma coisas fibrosas e que tenham bastante água, que são o quê? As frutas, né? As frutas, elas são ricas em águas e em fibras, então desfrute, invista na fruta de manhã, você vai ver que seu intestino vai começar a funcionar como um reloginho. Todo dia de manhã vai ser batata. É porque à noite o nosso intestino, ele vai trabalhando ali para fazer essa liberação, para fazer essa limpeza. É tanto que se você fica acordado até de madrugada, você fala, nossa, de madrugada eu sempre sinto fome. É porque é o momento que o intestino está trabalhando ali com as enzimas. Não é fome, gente. É uma ilusão de fome. É o intestino usando os sucos ali para fazer o trabalho dele nesse horário. O nosso intestino trabalha bastante à noite. E quando a gente acorda, se a gente come alimentos ricos em fibras e água, a gente vai ao banheiro. Isso é batata. Depois você faz essa experiência, depois você me conta. Então, Rosângela, você perguntou aí sobre a questão do intestino preguiçoso, né? Imagino que você deva estar falando que você não deve ir muitas vezes ao banheiro num dia ou tem uma leve constipação, demora a fazer a digestão. Tem que estar observando a combinação de alimentos, né? Tem alimentos que vão atrapalhar o fluxo da digestão. Pão e feijão são dois alimentos que não combinam bem, além de gerarem muitos gases, né? Às vezes o excesso de gases, que é o desequilíbrio ali das bactérias, dificulta também o processo digestivo. Tem que ver o que pode estar causando essa lentidão intestinal, né? A gente tem que observar muito bem como os alimentos interferem na nossa vida. Como que a gente se sente depois que a gente come? Quantas vezes a gente vai ao banheiro depois que a gente come, né? Então, Marilúcia, você é mãe da Glinaura, uma cliente que eu atendi, querida, que bom que você tá aqui. Espero que um dia a gente possa trocar mais profundamente sobre o enema. É muito lindo a gente ver uma família toda que faz enema, a mudança que acontece no ambiente familiar, né? As pessoas geralmente que estão em família e fazem, sentem a diferença, porque realmente uma digestão que funciona mal, né? Uma indigestão, ela afeta muito o nosso humor e os nossos relacionamentos, né? Assim como também a forma como a gente elabora as situações pelas quais a gente passa também vai afetar a nossa indigestão, né? Quem não fica sem fome quando tá triste? Ou fica com muita fome quando tá triste, né? Então a gente associa, a gente comanda para o nosso organismo determinadas sensações, né? E ele entende como necessidade de não precisamos comer, ou então não precisamos comer, precisamos comer. Então, por isso é sempre muito importante a gente estar equilibrando as nossas questões emocionais e energéticas para favorecer o funcionamento do nosso corpo, né? Então, né, eu falei, Daniela, em relação vou aqui responder duas perguntas. Rosângela perguntando de constipação crônica e a Daniela falando sobre a questão da diarreia, né?
Cada caso é um caso, né? É importante a gente ver se isso está sendo recorrente, se isso envolve outros sintomas, como febre. Existem muitas doenças que começam com o fluxo desregular do intestino, né? Constipação crônica, de quanto tempo? Quer dizer, é crônica porque vira e mexe acontece, você está muito tempo sem ir ao banheiro, isso tudo precisa de uma análise criteriosa, né? A última vez que eu tive uma constipação, que eu considerei constipação, porque eu estava tendo dificuldade de ir no banheiro, por exemplo, né? Tem uma coisa que chama tenesmo, não sei se vocês já ouviram falar, eu descobri recentemente, que é aquela sensação de querer ir ao banheiro, mas não sai nada, né? Isso tem a ver com algum nervinho ali do intestino que dá essa sensação e pode estar ligado a alguns sintomas de algumas doenças, se agregados a outros sintomas. Então, a questão do desequilíbrio no intestino, ela é muito específica. É difícil dar uma orientação generalizada sobre o que é cada situação, né? Porque tudo que você for falar de disfunção intestinal vai envolver constipação, vai envolver diarreia, e dependendo se tiver febre ou não, quanto tempo tá, a gente pode avaliar se é algo circunstancial, se tem a ver com uma indigestão emocional ou se é alguma doença crônica. Então, é algo que a gente precisa avaliar pessoalmente, né? Então, mas falando de uma maneira geral, a diarreia o corpo geralmente vai estar provocando, porque tem alguma coisa que ele quer liberar ali que não, por exemplo, se você tem uma infecção, né, alimentar. Mas se você está com desequilíbrio de parasita, por exemplo, é um sinal de que você precisa fazer uma vermifugação, né? E se for uma diarreia crônica, assim, de mais de 3 dias, quase uma semana, que tudo que você come, você não consegue, pode ser a indicação de que tem um parasita ali. Eu estava falando da minha experiência de constipação. Eu tava achando que eu tava até com uma sensação de tenesmo, que é essa coisa de. Eu tinha vontade de ir ao banheiro, eu ia ao banheiro, mas não saía, não saía. Tipo, eu não tava presa, porque tem gente que nem tem vontade de ir ao banheiro. Fala, não tô indo ao banheiro, não tô tendo vontade. Tem gente que tem vontade, mas não sai nada. Então, essa característica tem a ver com esse tenesmo que eu falei. E no meu caso, eu me apliquei um altenema e descobri que era excesso de lombriga. Saiu muita lombriga. Eu fiz 7 aplicações, a média são 5, né? E a partir da terceira, em todas as aplicações, saiu muita lombriga. Então, realmente, às vezes, um excesso de lombriga pode gerar uma constipação, por exemplo, né? Então, realmente, são casos que a gente precisa avaliar de pessoa para pessoa, porque os sintomas às vezes são muito parecidos e eu não posso dizer que esse sintoma significa que é isso que está acontecendo. Tem que analisar todo um quadro, fazer toda uma anamnese, né? E ver com certeza os aspectos emocionais. A hidrocolonterapia, Marilúcia, a diferença da hidrocolonterapia para o meu trabalho. A hidrocolon eu nunca fiz, eu já atendi pessoas que fizeram. E até onde eu sei, ela funciona com um aparelhinho, né? É feito com água. Eu não sei se eles colocam algum remédio no tratamento, mas em geral ela tem um fluxo de entrada e saída constante, pelo que me contaram, né? A pessoa não, no caso do enema, que tem enema, o enema que eu faço é o enema de ervas. Tem o enema que eu faço, tem o enema de café, o enema na Ayurveda também, que eu nunca fiz, mas eu sei que usa ervas também. Tem o enema só com água morna, que é você usar um irrigador. Eu até tava com ele aqui, mas não tá. De repente, na próxima live eu trago. Né? Que é tipo um conezinho, um recipiente que você coloca o líquido e tem uma mangueira. Essa mangueira se conecta com uma sonda e essa sonda vai direto ali no reto. Então, eu coloco esse líquido, a pessoa recebe o líquido, fica, no caso do meu trabalho, ela vai receber uma massagem, né, para ajudar a liberar, que a gente aprendeu com a dona Flor. E quando ela sentir que é o momento, ela vai ao banheiro, vai no vaso e elimina, né? E aí a gente faz uma análise ali de como é que saiu, o que saiu e tal, faz parte do meu trabalho também. Em geral, o enema é isso, né? Você colocar um líquido para dentro e fazer a liberação. A diferença da hidrocolon é realmente o conteúdo que se faz essa lavagem, e pelo que me explicaram, né? Ela tem esse fluxo de entrada e saída constante, tem um aparelhinho que as pessoas usam, né? E aí não tem essa autoanálise que é fundamental, que é a análise das suas próprias fezes, inclusive que eu recomendo muito. No canal do Telegram eu compartilhei com as pessoas um artigo e a tabela de Bistrow, que fala de várias características para a gente analisar as fezes, né? Porque é um autoexame
que você mesmo pode fazer e observar como está a sua alimentação, né? Todas as vezes. Deixa eu ver como é que foi hoje. Ah, eu comi isso, isso e isso, né? Não tá bom, não tá legal. Então, nessa escala de Bistrot, tem pelo menos 7 referências de tipos de fezes que você pode entender como é que tá funcionando o seu intestino a partir dessa referência, né? Então, gente, eu recomendo muito. É o Panchakarma na Ayurveda. Tem essa limpeza, né? Fora várias outras limpezas, é uma limpeza bem completa. É muito interessante. O enema eu recomendo uma vez por ano, né? De todas as pessoas que eu já atendi, né? Só nessa minha viagem eu fiz mais de 500 sessões de enematerapia, de enema em teta, né? Que é a limpeza do intestino e teta healing. E todas as pessoas precisaram de pelo menos 5 aplicações. O que eu quero dizer de 5 aplicações? Significa que, pela alimentação, pela cultura alimentar que a gente tem, é comum que para a gente restabelecer a plenitude do nosso intestino, a gente faça esse procedimento de limpeza anual. É uma recomendação da Dona Flor, né? Se você tem algum tipo de doença. Como é que tá aí, gente? Travou para vocês? Como é que tá o sinal da internet? Vocês estão me ouvindo bem? Voltou? Vai me dando um sinal aqui, tá bom? Então, se você tem algum distúrbio, né? O enema vai ajudar a Dona Flor, várias pessoas que chegaram para ela desenganadas de diferentes tipos de desordens e distúrbios de doença foram curadas, né, através do enema, porque quando você faz uma limpeza intestinal, você libera fezes antigas e o seu organismo para de receber toxina, porque fezes acumuladas no intestino se tornam toxinas para o corpo, né? Então, é importante que vocês possam sempre estar cuidando dessa limpeza. É claro que existe uma alimentação que também favorece essa limpeza, né? Eu sempre recomendo para as pessoas, e é comum acontecer, de logo depois do enema, algumas pessoas mudarem radicalmente o hábito alimentar, porque o paladar muda, né? O poder das ervas é tão grande que ele não atua só ali no intestino, atua em todos os órgãos agregados, né? Trabalha a questão do útero, do ovário. Inclusive, a gente vai ter uma live aqui especial sobre ginecologia natural e enema em teta. Vou trazer aqui uma convidada, uma irmã querida, aprendiz de Dona Flor, Thaís Memo, que é terapeuta de ginecologia orgânica. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e sobre a experiência dela também como enematerapeuta, né? E a gente vai conversar, trocar essa bola aí sobre ginecologia natural. Então, o enema, ele tem essa função, ele vai trabalhar ali vesícula, baço, pâncreas, tudo, e todo o sistema, porque vai para a corrente sanguínea, né? Então, eu realmente recomendo isso como prática, assim. Se a gente for olhar para a história, né, isso era comum. As pessoas faziam com muito mais frequência. A gente que se desconectou disso, né? Então, muito obrigada, dona Judaci, mais uma vez pela presença. Eu queria aproveitar também para agradecer muito. A gente já está com mais de 350 inscritos na jornada online que vai ter do Enema em Teta, o poder do segundo cérebro. Tá disponível, tá aberta as inscrições ainda, com link na bio, né, para vocês se inscreverem. Eu vou falar aí o que é, afinal, o poder desse intestino que eu venho percebendo com a prática de atendimento, e também tudo que acontece nessa prática de atendimento me faz ter mais curiosidade de entender a estrutura desse segundo cérebro, né? Desse poderoso, desse mestre que é o intestino. Então, quero compartilhar com vocês nessa jornada online gratuita, e também oferecer um curso desse universo da raizeira quântica, aprofundando nesse assunto, falando de ervas, falando da física quântica, falando da cura quântica, da farmácia da raizeira. Então, assim, tô com um projeto que tô precisando equilibrar aqui a minha ansiedade para poder fluir na paz, né? Porque quando a gente inventa um projeto novo, são várias demandas e coisas diferentes que a gente está aprendendo a lidar, né? Aqui no Insta também tô começando aqui nascendo Raizeira Quântica, a família Nementeta tá chegando aqui também. Então, sobre a questão do enema, né, voltando à dúvida aí, a autoaplicação. Eu, recentemente, né, tenho passado pela experiência de me autoaplicar,
né? Eu sempre recebi e ofereci o enema, mas é totalmente possível a autoaplicação e é uma jornada, eu vou estar oferecendo isso, né? A gente conversou com Dona Flor, que é a mestra que passou essa medicina, esse conhecimento pra gente, ela quer mais que isso seja difundido. Então, eu vou estar orientando um processo de autocuidado com enema. Vão ser poucas vagas, né? Eu vou fazer isso em grupo, então eu vou estar orientando as pessoas a como fazer o chá para aplicarem em si mesmas, né? Então, vai abrir essa oportunidade, eu vou estar fazendo essa orientação. É totalmente possível, eu fiz, e é empoderador. Aqui, o meu objetivo, a minha inspiração maior é compartilhar com as pessoas toda a possibilidade que a gente tem de ter autonomia sobre a nossa saúde e o quanto a cura é uma inteligência, gente. Eu estou, assim, cada vez mais certa de que cura é uma inteligência. O que é uma inteligência? É a capacidade que a gente tem de resolver problemas, né? Então, imagina você ter ferramentas para poder ter autonomia sobre a sua saúde e para ler o seu corpo quando ele está saudável e quando ele está precisando de alguma coisa. Isso é inteligência, isso é poder, isso é capaz, e a gente tem toda a possibilidade de desenvolver isso, né? Então, Inês, que bom que você chegou, boa noite. Eu queria abrir para perguntas, eu acho que eu trouxe um pouquinho de tudo que eu pensei em compartilhar com vocês sobre ansiedade e indigestão, né? Amanhã a gente vai estar falando sobre a farmácia da raizeira quântica, vou estar falando um pouquinho desse diálogo com as ervas, sobre como a gente pode se conectar, algumas ervas, né, que atuam aí, amigas do intestino, dando aí um spoiler da nossa jornada, né, e do nosso curso também, que a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais, mas quero contar para vocês a minha relação com algumas ervas e como que é esse diálogo com as ervas, né? Eu tenho considerado que a gente se relaciona com as ervas, né? Desde que eu conheci o Theta Healing, onde a gente faz uma leitura sobre os planos da existência, né? Considerando o reino vegetal, dentro da terapia quântica, um plano cheio de consciência, conhecendo Dona Flor, uma mestra raizeira quilombola ali, que não se apropriou dos códigos linguísticos, mas que sabe todo o funcionamento de uma planta através da sua interação com ela, da sua observação. Eu, né, pude mais entender que a planta e eu e a planta somos seres que se relacionam, né? Isso para mim é muito claro, né? E depois eu fui olhando para trás, até compartilhei aqui na primeira live, quando eu fui explicar o processo da metodologia do Enem em Theta, né? Eu até falei da minha relação com a minha mãe, falei, gente, eu levei Imburana quando eu fui morar sozinha, e eu não sei de onde veio essa Imburana, não sei como ela surgiu na minha vida, porque as raízes, as plantas aparecem na nossa vida e a gente, às vezes, quando vê, nem sabe como chegou. E a minha mãe, como assim? Eu te dei Imburana a vida inteira, fiz chá de Imburana pra você. Eu falei, mãe, eu vou fazer uma correção na live, vou falar, gente, descobri que eu não lembrava que, na verdade, Imburana estava na minha vida porque minha mãe estava sempre me dando ali, mas eu não estava atenta. E o Imburana seguiu insistindo, né? Seguiu insistindo na minha vida e até que um dia eu me abri para ele, né? E falei, por favor, me ajuda a respirar, me ajuda, né? Eu falando do meu processo alérgico, o Imburana me ajudou muito no processo de rinite, bronquite, eu tava ali com os brônquios bem fechados e a Imburana, ela é broncodilatadora, né? E aí eu me abri e ela falou, sim, eu tive sempre com você e vou continuar estando, né? E naquele momento ela fez o trabalho dela e eu vivi a experiência de voltar a respirar. Quem tem problema respiratório, crise alérgica, a gente vê isso acontecendo aí, né? Com essa pandemia afetando bem a questão respiratória, quem passa por isso sabe que é uma coisa completamente angustiante. Então, quando você volta a respirar, parece que tira com a mão que estava te sufocando, é muito poder, né? Então, as ervas se apresentam com muito poder na minha vida. Então, amanhã, na live de amanhã, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Então, ficou claro para vocês como que a ansiedade interfere na digestão? Deu para compreender essa ligação entre digestão e ansiedade? Queria abrir para as perguntas, né? Suzete, que bom que você chegou, seja bem-vinda. Eu fiz essa associação, assim, né, da ansiedade, da gente acelerar os nossos processos, né? A melhor coisa, quando a gente faz o atendimento do Theta Healing, eu aprendi, assim, né, com a minha instrutora, falar pra gente trazer todos os corpos, a presença de todos os corpos pro aqui e agora, né? É
a gente chamar a atenção para agora, o quanto é importante a gente trazer a consciência para esse momento, o quanto isso faz com que a gente realmente viva e permita que o nosso corpo, a nossa estrutura corporal também viva, né? Quando a gente se atenda, por exemplo, a essa coisa de comer quando está comendo. O que é isso? Eu tenho a capacidade de sentir a textura, o sabor, o aroma, vários aspectos daquela comida. E esses estímulos que meu cérebro está recebendo, quando eu dou atenção para isso, eu tô presentificando toda a função digestiva, eu tô ali realmente comendo, né? Agora, se eu faço várias coisas ao mesmo tempo, aí eu vou dizer pro meu estômago que eu já mastiguei, que ele já pode mandar lá as enzimas e, na verdade, não chegou comida nenhuma e aquelas enzimas não vão fazer bem pro meu estômago, porque o nosso sistema, ele recebe um comando. Embora ele tenha um fluxo autônomo, ele recebe todo um comando, né? Hormonal, enzimático para funcionar. E às vezes eu vou estar dizendo pro meu corpo que tá na hora de uma coisa e não tá ainda, né? Então, que bom que ficou claro. A questão alérgica, não sei se eu entendi muito bem, se a questão alérgica afeta a pele, se a gente tem alguma alergia alimentar, se isso pode aparecer na pele, é essa a pergunta? Pois é, a ansiedade afeta mesmo o intestino, viu, Carla? E a saída para isso é exercício de respiração, yoga, né? É movimentar o corpo. Outra coisa fundamental para ansiedade e para digestão é caminhar, né? Então, é isso. Se você já tem essa consciência de que você tá ansiosa e o seu intestino tá sentindo isso, então ajuda ele, vê se ele tá precisando de mais liberação e resolve isso na alimentação, na quantidade de fibras, né, e de água, resolve isso na respiração, na caminhada, né, que esse equilíbrio, esse ritmo vai fluir. Que bom que vocês estão gostando, que tá ficando claro, né, as informações que eu tô trazendo. Aham. Mas alergia a quê? Você tem uma alergia que afeta a minha pele, coceira e vermelhidão. Eu não, você tem alergia, você tá tendo esse sintoma de coceira e vermelhidão e não sabe ao que se atribui. Seria isso? Vamos ver se eu consigo entender essa pergunta. Mas me veio de falar sobre que muitas vezes, né, se o nosso intestino não tá fazendo a função dele de liberar as toxinas, a nossa pele vai acabar fazendo isso, né? Porque o nosso corpo, ele precisa liberar, a função dele é liberar, né? Então, muitas vezes, as questões de pele, né? Eu vejo as pessoas, coisas que eu vejo imediatamente acontecendo durante o processo do enema. A pele muda das pessoas. Elas mesmas falam, gente, minha pele mudou. A disposição energética das pessoas muda. Eu falo, nossa, eu tô muito mais disposta, né? Tem gente também que acaba tendo um processo de recolhimento muito profundo, uma necessidade de descanso, porque o corpo ele vai encontrando o metabolismo. Se é uma pessoa muito acelerada, quando ela faz enema, parece que o corpo fala, ah, agora eu posso descansar. Então ela sente sono, cansaço, né? Então, os processos alergênicos, eles têm muito a ver com questão alimentar, tem muito a ver com a limpeza do intestino, tem a ver com questão emocional também, né, da fronteira, da relação, de como as pessoas estão te afetando, como você está respeitando o seu próprio limite, né, que a pele tem muito a ver com limite. A pele é um outro sistema fantástico que traz pra gente muitas informações preciosas, né, é o nosso primeiro contato com o mundo, assim, né. Então, vamos ver mais perguntas. Hoje tá todo mundo animado, tô gostando de ver, fazendo muitas perguntas. Sim, com certeza. O glúten, ele é um vilão, infelizmente, né, do intestino. É algo que a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção, diminuir o máximo na vida, observar, se for o caso, realmente fazer um exame, né? Porque se, dependendo dos sintomas, e você tiver uma doença celíaca, né? Que é essa intolerância ao glúten, é importante respeitar o corpo e cuidar,
para que você não sofra com isso, né? Algumas estruturas. E eu, particularmente, já atendi pessoas com essa disfunção. E o meu olhar, digamos que quântico, não acredito como uma doença. Eu não chamaria de doença celíaca, né? Eu acho que é uma forma que o corpo se estruturou de se relacionar com aquele tipo de alimento, né? Então são todas algumas questões envolvidas aí, né? Porque essa questão da. Gente, alimento é informação. Então, cada corpo, né, tem a sua maneira de interagir com determinado tipo de alimento. Existem os grupos de alimentos que têm as suas funções. O alimento vai estar sempre nos constituindo, né? A gente às vezes esquece que a gente é um ser em constante constituição. Imagina você tá pensando no feto lá na barriga. Crescendo, ele precisa de alimentos específicos para se desenvolver saudável. E isso permanece ao longo da vida inteira. Então, o que está constituindo o meu músculo? O que está constituindo a minha pele? O que está constituindo o meu cabelo? O que está constituindo os meus ossos? Tudo que a gente come é informação para que os nossos tecidos, para que o nosso sistema siga vivo e trabalhando, né? E o tempo todo ele está se refazendo, se constituindo, né? Então, o glúten é algo que a gente tem que ter muita atenção, cuidado, cautela, porque ele pode atrapalhar muito mesmo o funcionamento do intestino. Eu acho que é isso mesmo, Bia, assim, né? A harmonização é o caminho, né? A gente encontrar harmonia. O nosso corpo fala, gente, ele fala. Comeu alguma coisa, não fez bem? Tem gente que, inclusive, por exemplo, pessoas com intolerância à lactose, né? Realmente, os laticínios, eles também são outros que são vilões, que a gente tem que ter muito cuidado. Eles acabam gerando muito muco no nosso corpo, dificultando alguns processos. Mas tem pessoas que conseguem achar um equilíbrio para o consumo de laticínios. Inclusive, vi pessoas que eram totalmente intolerantes, que passavam muito mal e que fizeram um trabalho energético que conseguiram assimilar melhor, né, os laticínios. Você vê que tem lugares como na Índia em que o leite é muito sagrado, a vaca é muito sagrada, tem todo um respeito. E também tem uma forma muito consciente de comer esse laticínio, né? Então, considerando a fermentação para ajudar ali no processo, né? Os estudantes aí da nutrição vão saber melhor, mas existe sempre uma forma mais inteligente da gente favorecer o alimento que a gente ingere para a digestão, né? Então, amanhã, se vocês acharem que tem mais pessoas interessadas nesse assunto, nessas questões, chama para a live, a gente vai falar um pouquinho sobre ervas, sempre trazendo o tema do intestino, que ele aqui é o nosso mestre, ele aqui é o nosso objeto de estudo, de trabalho, ele é o nosso grande inspirador do caminho da cura como inteligência, né? Então, convido as pessoas para assistirem a live amanhã, vai ser um prazer. Hoje a gente acabou não transmitindo no Face, mas amanhã, bem provável, a gente também vai transmitir. Estamos aqui nos ajustes dessa estrutura, tá bom? Então é isso, minha gente. Todas as vezes que vocês passarem por alguma informação no Insta, tiverem algum insight em relação a isso que a gente tá trocando aqui, né? Porque tá virando um bate-papo, me marca lá, me mostra, fala, olha, Supria, lembrei de você, isso aqui eu achei interessante, vou adorar. Tô adorando conhecer pessoas na rede que falam do mesmo assunto, que estão também falando sobre alimentação, sobre saúde, sobre intestino. Eu gosto muito de trocar e agora o momento é esse, né? Compartilhar o que a gente aprendeu e receber coisas novas, né? Então, você gostou, Suzete, desse tema de alimentação e informação? Pois é, eu também, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, olha só, né? Por que eu tô comendo? É claro que a gente sabe que alimento é cultura, né? É prazer, é partilha. A gente tem assim a parte simbólica afetiva do alimento e ela deve ser honrada. A gente não deve ignorar, né? Uma vez eu ouvi dizer que o futuro era que a gente ia comer, que a gente ia só viver de pílulas, né? Para o que a gente precisa, não ia se alimentar. Para mim, isso não tem nada a ver com a realidade do planeta Terra. Uma vez que a gente pode interagir de maneira respeitosa e colaborativa com todo esse sistema. E para mim não tem coisa mais saborosa e mais viva do que você comer algo que é vivo, né? Que é parte ali do planeta, que te constitui, que ao mesmo tempo você está respeitando o ciclo. Então, é uma informação molecular e é uma informação afetiva também. Então, a gente tem que saber como equilibrar isso, porque muitas vezes a gente se rende, se escraviza nessa relação afetiva da alimentação. E a ideia não é essa, né? Entender aí quando a gente está escravizado, viciado, necessitado e como a gente pode equilibrar isso, né?
Que bom, Bia. Agradeço por convidar. É sempre uma oportunidade de ter mais dúvidas, mais questões. Eu tô saindo dessa live hoje aqui super nutrida e com vontade de estudar mais sobre o assunto para compartilhar com vocês. Tragam sempre questões, né? E eu sinto que a gente está finalizando aqui. Queria mostrar para vocês de novo esta imagem para vocês não esquecerem. Convidando vocês para respirar. Não tem outro remédio melhor para ansiedade. É claro que às vezes, dependendo do descontrole, algumas pessoas entram no ansiolítico, né? Mas tenham muito cuidado, conheçam aí os florais, as terapias florais, a homeopatia. Tudo isso tem tido um impacto muito significativo na vida das pessoas, né? Acreditem no fluxo da respiração, da prática de yoga, como caminho para poder equilibrar e nos ajudar nesse momento desafiador de mudar o nosso ritmo, de entender esse novo ritmo, né? Então, essa live vai ficar salva aqui, viu, Bia? E também a gente tá com um canal no YouTube, que é o Raizeira Quântica, que a gente também tá postando as lives lá, se puderem divulgar para as pessoas, compartilhar. É só compartilhar o link do YouTube, tá bom? Agradeço vocês, quem não se inscreveu, se inscreva, porque vai ser muito rico poder saber mais de vocês, como que esse assunto tem impactado na vida e transformado, e quais são as curiosidades que ele tem despertado. Então, mais do que compartilhar uma informação da minha experiência, eu quero muito trocar com vocês nessa jornada. Então, aproveitem, porque tem presente para quem se inscreve, tem um e-book aí, Viva com Mais Energia, que vai falar do Enementeta no combate a verminoses, tá bom? Então, esse é um presente para vocês, para quem se inscreve lá nessa jornada linda do Enementeta, o poder de cura do segundo cérebro. Tá bom, queridos e queridas? Uma excelente noite. Gratidão. Obrigada, Bia. Obrigada, Mariluce. Espero vocês amanhã para a gente compartilhar um pouquinho mais. Muito grata. Até amanhã. Maravilha. Fico feliz. É isso. Um beijo. Que bom, Rosângela. Muito feliz que você estava aqui de novo. Jundaci também. Obrigada. Valeu demais, demais. Valeu, Bia, querida. Cheia de florzinhas. Valeu, equipe. Que bom, que bom. Um beijo. Até amanhã. Excelente noite. Olha lá o que vocês vão comer, hein? Vamos comer algo para deixar bem leve esse nosso corpo para descansar. E respirem. Boa noite.